A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos reler os versos 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Vamos ao capítulo 3. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não em tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar uma vez mais. Senhor, colocamos diante de Ti esse tempo que teremos nessa manhã. Esperamos tudo das Tuas mãos, toda a provisão espiritual para as nossas almas, para os nossos corpos. E, sobretudo, queremos ouvir a voz vivificante do Senhor em nosso coração. Sê conosco, cobre-nos com o Teu nome vitorioso e prevalece sobre todos nós, cumprindo aquilo que está em Teu coração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós ontem concluímos com esses dois versos, 14 e 15 do capítulo 2, nós pudemos então ilustrar com aquela cena magnífica de João capítulo 12, a unção de Maria sobre o nosso Senhor Jesus. Agora eu gostaria de retomar a partir daí, para podermos prosseguir. E abra, por favor, sua Bíblia em Jeremias capítulo 48, e vamos ver um contraste com aquilo que Maria realizou por causa da sua devoção ao nosso Senhor Jesus. Jeremias, capítulo 48, versículo 11. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes de seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor. Moabe é uma figura clara nas Escrituras da carne. Os amonitas e os moabitas são figura da carne nas Escrituras. Essa palavra utilizada no verso 11, ao final do versículo, aroma, talvez seja a mesma na sua versão, ela é uma palavra técnica no hebraico para sacrifício. Por exemplo, ela aparece no livro de Levítico, que é o manual do sacerdote, podemos assim dizer. Ela aparece 17 vezes. E muitas vezes traduzida por aroma suave, um aroma agradável, um aroma aprazível ao Senhor. E outras vezes simplesmente como um sacrifício. Então essa palavra aroma, importante, ela tem essa conotação. Algo que é oferecido ao Senhor. Bem,
é dito que Moabe tem algumas características, já que ele representa, sobretudo, esse homem natural. Representa a própria carne. É dito assim dele: despreocupado esteve Moabe. Essa palavra para despreocupado também é interessante. A ideia é descansado e também traz o sentido de confiado ou confiado em si mesmo. Se lermos a história de Moabe, você vai ver que o que marca Moabe é arrogância. Moabe é confiado em si mesmo, descansado em si mesmo. Então esse é o sentido da palavra despreocupado. Uma outra nota aqui, contrastando então com a unção de Maria, com a devoção de Maria de Betânia, já que Moabe representa a carne, veja essa palavra mudado no centro do versículo. Também uma palavra interessante nesse versículo e de grande aplicação espiritual, porque a ideia é esvaziado ou derramado. Veja bem, o que Maria de Betânia fez para com nosso Senhor Jesus, derramando-se a Ele, por Ele, foi em função do seu coração de devoção completa ao nosso Senhor Jesus. Como falamos, ela pôde ver algo nos olhos de nosso Senhor Jesus que os seus discípulos não puderam ver. Porque Maria teve uma história aos pés do Senhor Jesus. Muito interessante. E seria um estudo, especialmente para os mais jovens. Estude os evangelhos registrando as visitas do Senhor a Betânia. E você vai encontrar 7 visitas. Muito interessante que foram 7 visitas. O Senhor toma aquele lar de Betânia, de Lucas 10, a primeira visita, até o Monte das Oliveiras, o Monte da Ascensão, de onde o Senhor foi ascenso aos céus, de Betânia. Então nós temos aquela primeira narrativa em Lucas 10, da primeira visita do Senhor, que você conhece bem, não precisamos entrar nesses detalhes, a Marta servindo, a Maria que é dada aos pés do Senhor, e toda aquela cena interessante, e o Senhor falando sobre a boa porção que não lhe seria tirada, e outras visitas foram feitas até o Monte da Ascensão. E é dito que o Senhor, quando ascendia ao céu, ele tinha o seu rosto voltado para Betânia, já que é dito que ele, estendendo as mãos, os abençoava. Impossível que o Senhor estivesse abençoando aqueles que estavam ali, com os seus olhos virados, ou sua face virada para o outro lado. Então nosso Senhor tinha suas mãos estendidas, abençoando aqueles que estavam ali em Betânia. Então, podemos dizer assim, suas costas estavam voltadas para Jerusalém. Porque nosso Senhor não encontrou nada em Jerusalém. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, quando ele ascende aos céus, a sua face está voltada para Betânia e as suas costas para Jerusalém. Então, essa é a história de Betânia, em resumo, 7 visitas. Agora, o que o Senhor fez com esse lar de Betânia nas 7 visitas? Particularmente, Maria teve uma história muito particular com os pés do Senhor. Nas primeiras 3 visitas, você verá Maria aos pés do Senhor. Na primeira visita, em Lucas 10, lá está ela que é dada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Na segunda visita, ela recebe o Senhor na aldeia quando Lázaro está morto. E ela de novo se lança, essa é a expressão de João 12, se lança aos pés do Senhor. Enquanto antes dela, Marta tinha aquele diálogo com o nosso Senhor Jesus, que você também deve conhecer. Mais uma vez Maria, aos pés do Senhor. Primeiro que é dada aos pés do Senhor, depois lançada aos pés do Senhor. E depois a terceira visita, registrada em João 12, que já comentamos, Maria está ungindo os pés do Senhor. Que é dada, lançada e ungindo os pés do nosso Senhor. Do que isso fala? Se você conhece razoavelmente o livro de Ruth, você vai ver que quando Ruth descobre os pés de Boaz, ele mostra a ela a sua face. Todas as vezes, amados irmãos, que desenvolvemos nossas vidas aos pés do nosso Senhor Jesus, nós teremos garantida a nós a sua face. E foi isso o que Maria teve. Por isso nós podemos ver nessas 7 visitas, esse transformados de glória em glória na sua própria imagem. Mas quando contrastamos com Moabe, o que nós vemos?
que fala então da atitude de um homem natural ou de um homem carnal, despreocupado, confiado em si mesmo, porque era arrogante. Segunda palavra, mudado. Moabe não foi esvaziado ou derramado. E a ideia aí é da própria filtragem do vinho. Derramado de vasilha em vasilha, porque aqueles sedimentos se decantam. E então, se o vinho não for mudado de vasilha, o que ocorre? Ele vai, vamos dizer, vinagrar, como se diz, não é? Ou azedar, se tornar ácido. Porque não foi mudado de vasilha em vasilha. O que aconteceu em cada visita do Senhor a Betânia é que ele ia mudando o lar de Betânia de vasilha em vasilha até a ascensão. E meus amados irmãos, se há algo que oferece um imenso risco espiritual em nossas vidas com o Senhor, é a acomodação. Números capítulo 32 tem um registro gráfico, tremendo, cheio de lições espirituais sobre o que significa acomodação. Em linhas gerais, Números 32, o texto começa assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer, e viram a terra de Gileade, e era terra de gado. Observe bem, ouça bem isso. Então, mais à frente da narrativa, eles chegam para Moisés e dizem assim: a terra que o Senhor feriu diante de nós é terra de gado, e os teus servos têm gado. Tudo está correndo tão bem. A terra que o Senhor feriu, essa terra é uma dádiva do Senhor, embora ela estivesse aquém do Jordão, aquém do propósito do Senhor. Já que a terra de Canaã, a terra da herança, não tipifica apenas Cristo. A terra de Canaã tipifica a plenitude de Cristo. Já que o maná tipifica Cristo, a rocha tipifica Cristo, a água que saiu da rocha também tipifica Cristo, não é? Mas Canaã é mais do que um tipo de Cristo. Canaã é um tipo da plenitude de Cristo. Para lá o povo foi chamado. Não é o que é dito na linguagem do Novo Testamento em Efésios 4,13? Todos nós fomos chamados para prosseguirmos até a medida da estatura da plenitude de Cristo, não é? Então esse era o chamamento deles. Mas a leitura de Ruben, toda a tribo de Ruben, toda a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés, 2,5 tribos, foi diferente. O Senhor feriu essa terra diante de nós de maneira miraculosa, de maneira poderosa. E agora nós estamos vendo que essa terra é muito fértil e nós temos muito gado. E nós só estamos aqui porque o Senhor nos deu essa dádiva. Veja o perigo disso, irmão. O Senhor nos tem dado muitas dádivas, sejam elas naturais, sejam elas espirituais. Ele é galardoador dos que o buscam, Ele é abençoador, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Temos recebido tanto do Senhor, particularmente espiritualmente falando. Qual é o risco espiritual? Acomodação. Já chegamos a um bom lugar. Já tenho frequentado conferências há 40 anos. Minha biblioteca já tem 2.500 livros. Já tenho lido do melhor que há em termos de visão espiritual. Será que esse é o nosso pensamento? Será que esse tem sido o nosso coração? Acomodação. Pense sobre a história das Assembleias do Senhor. Me parece, irmão, me permita fazer essa avaliação como um irmão mais velho. Me parece que as Assembleias do Senhor, de modo geral, correm o mesmo risco. Me parece que quando o Senhor promove e pinga colírio nos olhos de irmãos, de alguma forma, em diversos contextos, chamando a atenção para Ele mesmo, para o próprio Cristo, para a centralidade de Cristo. Então esse período é um período muito maravilhoso. É um período de visão e é um período de convulsão espiritual. Talvez esses primeiros 10 anos de uma Assembleia Nova sejam marcados por essa convulsão. Tudo tem que ser revisto. A palavra de Deus vai ser relida. E relida à luz desse Cristo que tem se mostrado a nós de modo novo, de um modo que nós não conhecíamos. Vamos chamar isso de visão espiritual.
Nossos olhos estão sendo abertos ou mais abertos pela graça, bondade, misericórdia do Senhor. Não sabemos explicar, não há motivo humano, senão a bondade do Senhor vindo ao encontro de suas ovelhas. Isso, sem dúvida, deve ter acontecido com a grande maioria dos que estão aqui. Então, vivemos 10 anos de convulsão necessária em função da visão espiritual. Será que isso é assim? Isso confere com a palavra de Deus? Isso confere com a visão de Cristo que temos tido? 10 anos, mais ou menos. Os próximos 10 anos seguintes são anos de consolidação. Então, aquilo que o Senhor realmente tem deixado claro, o caminho que realmente tem sido aberto, a visão das glórias de Cristo, a visão da natureza da igreja, a visão do que significa serviço espiritual, a visão dos relacionamentos uns com os outros. Então, 10 anos de consolidação, como um trabalho de bate-estaca. O Senhor consolidando aquilo que Ele nos tem dado. Então, já são 20 anos. Mas então nós temos a terceira fase. Mais 10 anos. E agora o perigo é a acomodação. Já chegamos a um bom lugar em Deus. E ai de nós se nós olhamos para outros. Então falamos, veja lá o que eles estão fazendo. Veja como eles são infantis. Veja como eles são distraídos. Mas nós não. Acomodação. Despreocupado, confiado em si mesmo, esteve Moabe. Não foi mudado de vasilha em vasilha. Por isso o seu aroma não se alterou. Então, sem dúvida, irmãos, esses últimos 10 anos da história de qualquer assembleia e daí para frente são os anos mais perigosos. Então você vai ouvir as palavras dessas 2 tribos e meia. Eles vão dizer a Moisés, faça a sua leitura posterior de Números 32. Um capítulo imensamente exortativo. Eles vão dizer assim, escute essas palavras. Rúben e Gade para Moisés, que representa o próprio Senhor Jesus ali. Eles dizem, não nos faças passar esse Jordão. Mais do que isso, eles dizem assim, já temos a nossa herança deste lado do Jordão. Não existe herança deste lado do Jordão. A herança estava além do Jordão. O povo de Deus teria que passar por 2 águas, e não apenas uma. O Mar Vermelho, que tipifica o batismo, muito claramente interpretado por Paulo em 1 Coríntios 10. Batismo, Mar Vermelho. Mas eles teriam que passar por uma segunda água, o Jordão, que na tipologia bíblica significa o trabalho da cruz na vida do seu povo. Ou, em outras palavras, quebrantamento. Por isso é dito, Moabe não foi esvaziado, Moabe não foi derramado. Por isso o seu aroma não se alterou. E eles dizem ainda mais, lá em Números 32. Eles são ousados diante de Moisés, no sentido negativo. Moisés fala com eles, Moisés repreende a eles. Eles dizem assim, nós edificaremos aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Então você sabe, há um acordo ali, em que Moisés os repreende duramente, porque eles poderiam fazer todo o povo procrastinar. E então eles dizem que passariam os homens só, passariam o Jordão armados, auxiliariam o povo até que eles se assentassem na terra, mas eles voltariam, porque eles deixariam atrás seus currais, seus gados, suas cidades, suas mulheres e os seus filhos. Já temos a nossa herança. Meus amados irmãos, portas, e o que ocorreu com eles foi abertura de portas, terra fértil, o Senhor foi quem nos trouxe para cá, seria impossível para nós estarmos aqui, Ele que feriu os inimigos, Ele que nos deu essa terra fértil, Ele que nos deu muito gado, tudo confere. Todas as portas estão abertas. Portas abertas não são oportunidades. Portas abertas são testes, para que nós possamos ir aos pés de nosso Senhor e perguntar a Ele: Senhor, esta porta, ou esta aparente porta, foi, ou está sendo, ou não está sendo, aberta pelo Senhor, para que nós entremos. Esse é o teste.
Sabe, meus irmãos, há muitos, muitos anos atrás, nós ainda estávamos reunindo como assembleia bem inicialmente. Me lembro de um casal que chegou a nós e falou sobre uma mudança. Ele trabalhava com mudanças em caminhão e ele queria se mudar de cidade. Então ele disse que iria para uma tal cidade e lá ele teria muito mais expectativa de agir em termos dos seus negócios, fazendo as mudanças que era com que ele trabalhava. Então alguns irmãos o lembraram de Tiago capítulo 4, que diz assim: amanhã iremos para a cidade tal e negociaremos e teremos lucros. E Tiago diz assim: que sois vós? Vós sois como uma neblina que o vento dissipa. Em vez disso, deverias dizer: se for a vontade do Senhor, ou se Deus realmente quiser, não só viveremos, como faremos isto, ou como faremos aquilo. A questão é, se Deus quiser. Mas essa frase já se tornou sem nenhum valor nos lábios de muitos. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas será que temos buscado conhecer qual é a vontade do Senhor? Efésios capítulo 5. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, que contraste temos aqui entre essa atitude de acomodação, não esvaziado, não mudado, e resultado? O seu aroma não se alterou. Que o Senhor, então, fale ao nosso coração, nos ajude, para que nós compreendamos que sempre o Senhor trabalhará conosco, nos mudando de vasilha em vasilha. Isso vale para qualquer nível. Nível de bênçãos espirituais ou nível de bênçãos naturais. O Senhor sempre irá nos mudar para outra vasilha, para que o nosso sabor seja alterado. Nunca chegaremos a um bom lugar em Deus. Não que eu tenha já obtido a perfeição. Mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, o prêmio da ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos seguir agora para o capítulo 3. Vamos voltar a 2 Coríntios, capítulo 3. Já lemos vários versículos, iremos comentar algo sobre eles. Primeiro, um terceiro passo estamos dando aqui então. O que nós já vimos? Que na carreira da fé de Paulo, falamos ontem, em primeiro lugar, o texto capítulo 1 que lemos e já compartilhamos, ele foi um vaso moldado por tribulações e consolações. Foi isso que já vimos ontem em primeiro lugar. Segundo lugar, nós vimos que Paulo foi um vaso na sua carreira de fé que aprendeu o que significa Deus em união com Cristo, nós em união com Cristo. Deus nos conduz em cortejo triunfal, de tal modo que em todo lugar manifesta a fragrância do seu conhecimento. Então foi isso que vimos em segundo lugar. Em terceiro lugar, esse texto do capítulo 3. A suficiência, Paulo foi um vaso na sua carreira de fé que conheceu a suficiência do ministério do Espírito Santo. E aí está outra coisa imensamente significativa para nós, meus amados irmãos. E aqui de novo, como sempre, infelizmente, nós tendemos a fazer movimentos pendulares. Ou nós quase que desconsideramos o que significa a pessoa divina, santa, e a obra divina e santa do Espírito Santo, ou então nós damos toda a ênfase para o Espírito Santo. E podemos dizer que o inimigo está aí conosco, ou de um lado ou do outro lado. Porque a palavra do Senhor nos ensina, e a nossa experiência testemunha, é que todo o ministério do bendito Espírito Santo é chamar a nossa atenção para vermos as glórias, virtudes, riquezas e belezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me glorificará, porque ele há de receber tudo que é meu e vou-lo-á de anunciar. Esse é o ministério do Espírito Santo. Andrew Murray, em um dos seus escritos, diz assim, ouça isso: a obra de Cristo na cruz do Calvário
e a obra do Espírito Santo, a partir do Pentecostes, elas têm que ser colocadas no mesmo nível. Em outras palavras, Deus não cumpriria o seu propósito eterno, vamos colocar agora entre aspas, apenas através do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Por que não? Porque após o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, esse Cordeiro entronizado derramaria o Espírito Santo para que a igreja fosse constituída. Sem o derramamento do Espírito Santo, assim como, é claro, sem a obra da cruz, inicialmente, o propósito eterno de Deus nunca poderia ser realizado. Então ele vai dizer, a obra do Espírito Santo é tão santa quanto a obra do Cordeiro na cruz do Calvário. Mas nós costumamos fazer assim, colocar o ministério do Espírito Santo em uma condição inferior à obra realizada na cruz do Calvário. E olha o que esse texto que lemos em 2 Coríntios 3 tem para nos dizer. Paulo vai dizer que todo esse ministério, que ele entende que é uma extensão do ministério de Cristo. É por isso que ele diz, não que nós, de nós, por nós mesmos, sejamos capazes, nem mesmo de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Mas toda a nossa suficiência vem de Deus, porque Ele é que nos habilitou equipou, para sermos ministros de uma nova aliança que não é da letra, mas é do Espírito. E é esse mesmo Espírito que escreve as cartas no coração. Sabe o que Paulo quer dizer com vós sois a nossa carta? Com essa obra do Espírito Santo escrevendo a carta de Cristo no coração? Acho que poderíamos colocar assim uma frase. O ministério do bendito e santo Espírito é reproduzir a biografia de Jesus Cristo no coração dos santos. Esse é o ministério do Espírito Santo. A biografia de Cristo, meus irmãos, é única. Ele é o Filho amado em quem o Pai tem todo o contentamento. E o Espírito Santo veio morar, foi derramado para morar na igreja e em cada um de nós, com qual propósito? Um só. Reproduzir a biografia de Cristo nos santos, nos cristãos. Ele não tem um outro propósito. Então ele age de uma maneira aqui, age de outra maneira aqui, revela e convence, ilumina e constrange, e tudo mais o que ele faz e capacita, porque seu ministério é um só, reproduzir a biografia de Cristo. Onde está isso nesse texto? Verso 18. Leia de novo, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, a cara descoberta, diz algumas versões. Agora aí você vai ver uma palavra, verso 18, contemplando, assim está em uma das versões. Em outra, muito interessante, está uma palavra que parece, que destoa da palavra contemplando, porque é a palavra refletindo, certo? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Agora, olha o final do verso. Quem faz isso? O Espírito do Senhor. Não é maravilhoso o verso? Agora, olha as duas palavras juntas. Nós só podemos refletir algo da glória do Senhor se nós temos contemplado a glória do nosso Senhor Jesus. Contemplação tem sido uma arte perdida no meio do povo de Deus. Como já foi colocado aqui por outros irmãos, não temos tido, no geral, nem tempo para isso. É um caminho desconhecido. Ah, sim, nós temos tempo para teologia sistemática. Ah, nós temos tempo, sim, para a Bíblia em si mesma. E é claro que isso é extremamente importante. Mas ler a Bíblia em si mesmo não significa contemplar Cristo. Meus irmãos, há uma narrativa tão triste que em outras instâncias já citei, quero repetir para vocês aqui hoje, obviamente não vou citar nomes, de um teólogo do passado, liberal. Ele foi um grande professor de teologia. Você pode encontrar ainda muitos livros dele. Ele é tão famoso quanto outros grandes da chamada teologia liberal ou modernista. Ele foi um deles. Quando ele partiu, a esposa foi então esvaziar o seu escritório, mexer nas suas coisas. E ela teve que abrir uma gaveta trancada, onde dentro da gaveta haviam revistas pornográficas. E por algum motivo, não sabemos porquê, sua esposa escreveu uma pequena carta, um pequeno artigo para aquelas pessoas,
e possivelmente para aqueles alunos desse professor de teologia. E o título que ela deu para o artigo foi: O pastor que vocês amaram e o homem que eu conheci. O pastor que vocês amaram e o homem que eu conheci. A única coisa capaz de mudar o nosso caráter é contemplar a Cristo. Nada mais é capaz de mudar o nosso caráter. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória, um estágio, um grau de glória a outro, pelo Espírito, que é aquele Espírito que revela para nós as glórias do nosso Senhor Jesus. Bendito seja o ministério do Espírito Santo na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Então, meus irmãos, lendo há algum tempo algo do diário de Robert Murray McCain. Sabe quem foi ele? Ele nasceu em 1813, começo do século XIX, e partiu para o Senhor em 1843. Faça as contas aí. No ano em que ele iria completar 30 anos, antes de completar 30 anos, ele partiu para o Senhor. 29 anos de idade. Robert Murray McCain. Olha o que ele escreveu no seu diário. Vejo que um homem não pode ser um ministro fiel e fervoroso de Cristo enquanto ele não desistir inteiramente de atrair os ouvintes a si mesmo e buscar atraí-los somente a Cristo. Enquanto ele não estiver pregando somente por amor a Cristo. Esse irmão viveu uma vida de 29 anos tão impressionante que, se você ler alguns de seus livros e a sua biografia, sem dúvida você não terá uma outra atitude senão de derramar algumas lágrimas e agradecer ao Senhor pela devoção desse moço aos pés do Senhor. Robert Murray McCain. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Suficiência do ministério do Espírito Santo. Você já ouviu falar num pregador americano chamado Samuel Davis? Deixe-me contar um outro relato para você sobre ele. Ele também partiu para o Senhor muito cedo, aos 37 anos de idade. Samuel Davis. Ele foi um dos primeiros pregadores não anglicanos nos Estados Unidos. A imensa maioria dos pregadores, você sabe, eram anglicanos nos Estados Unidos, né, da Inglaterra para os Estados Unidos. E ele foi um dos primeiros não anglicanos. Ele foi um autor de poemas, um autor de hinos e foi um grande evangelista no seu tempo. Ele foi sucessor de Jonathan Edwards na presidência da Universidade de Princeton. E o Senhor usou muito esse homem, até os seus 37 anos. Ele ouviu falar de George Whitefield, na Inglaterra. E ele fez uma viagem de navio, então, atravessando o Atlântico, para ir ouvir George Whitefield, conhecê-lo e ouvi-lo em Londres. E nessa viagem ele passou por tormentos horríveis, em termos de possibilidade de naufrágio. Ele assim narra. Várias vezes eles estiveram a ponto de sossobrar aquele navio. Mas enfim chegaram ao continente europeu e ele chegou a Londres, ele foi ouvir Whitefield. Agora quero ler para você o relato dele ouvindo Whitefield. Presta atenção. Logo ficou claro para mim que o senhor Whitefield devia ter tido uma semana excepcionalmente ocupada, pois era óbvio que ele não teve tempo de preparar bem o seu sermão. Do ponto de vista da construção e da boa ordem de pensamento, era um sermão deficiente e defeituoso. Finalmente ele diz, era um sermão muito pobre. Mas a unção que o assistiu foi tal que eu me arriscaria muitas vezes aos rigores de um naufrágio no Atlântico para estar ali debaixo da sua benigna influência.
Quero repetir essa última frase. Eu me arriscaria muitas vezes aos rigores de um naufrágio no Atlântico para estar ali, debaixo da sua benigna influência. Não é maravilhoso, amados irmãos? Um sermão pobre. Talvez por esses motivos que ele disse aqui. Uma semana tarefada. Esse era um homem que pregava todos os dias, né? E então, do ponto de vista humano, frases talvez desconexas, sermão defeituoso, são as palavras dele, mas a unção que o assistiu. Quando você lê algo de George Whitefield, sabe o que parece? Que quando ele pregava a palavra de Deus, ele não via ninguém à sua frente, podemos assim dizer. Ele só via uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E ele o descrevia nos sermões que ele pregava. Você se lembra aquela narrativa dele pregando aos mineiros? Foi o primeiro homem que pregou fora de púlpitos, porque os púlpitos eram considerados consagrados e somente ali se podia pregar a palavra. Essa era a ideia. E George Whitefield foi o pioneiro em pregar fora dos púlpitos. Em seguida, John Wesley. E ele ia pregar aqueles que mineravam carvão em minas subterrâneas. E quando ele pregava ali, ele narra que quando aqueles mineiros saíam das minas de carvão, todos escuros, cheios de fuligem, né? Embaçados daquela fuligem escura, e iam para o seu almoço, na hora do almoço. E quando eles saíam daquelas cavernas, como se fossem castores dos seus ninhos, né? Eles então encontravam ali fora George Whitefield, esperando por eles. Enquanto eles almoçavam, George Whitefield pregava. Então ele dizia que ele sabia quando a palavra de Deus estava tocando o coração daquelas pessoas. Porque aqueles homens acostumados com um serviço tão pesado, tão duro, tão difícil, tão rudes eles eram. Então ele via que lágrimas corriam dos seus olhos, porque, olhando de longe, ele via que as suas faces estavam riscadas, como ele diz, como faces de zebra. Faces de zebra. Então ele dizia que aquelas pessoas estavam sendo atingidas pela palavra do Senhor. Por quê? A unção que o assistia. Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou. Então, essa é a terceira característica tão linda desse vaso, Paulo. Agora o capítulo 4, por favor, vamos dar mais um passo. Uma marca evidente do trabalho de Deus nesse vaso é o trabalho da cruz. Vamos ver alguns versos e comentamos algo. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, não em vasos de ouro, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Olha essa frase. Essa é uma outra maneira de descrever o significado do trabalho da cruz na vida do vaso. Morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós, veja, mais uma vez, opera a morte. Outra frase que se refere ao trabalho da cruz no vaso. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Estou certo que já comentamos outras vezes isso aqui, mas gostaria de repetir para os irmãos. Se você ler muitos dos livros dos irmãos que mais têm sido lidos talvez entre nós, você vai encontrar frequentes referências a esse assunto. A obra de Cristo na cruz é uma obra objetiva, mas há necessidade do trabalho da cruz em nós, na vida dos santos. O que é o trabalho da cruz? Quando você lê essa frase, o que você entende? Será que trabalho da cruz é algo etéreo, é algo como que místico? O que significa o trabalho da cruz no vaso? Será que trabalho da cruz é igual a sofrimentos? Não pode ser, porque sem dúvida há pessoas que quanto mais sofrem, piores ficam e não melhores.
mais egocentradas, mais murmurantes, mais cheias de autopiedade e mais com complexos de vítima. Sofrimento não é igual ao trabalho da cruz. Então, o que é o trabalho da cruz? O trabalho da cruz, meus amados irmãos e irmãs, é operado em nós de duas formas principais, centrais, que governam o trabalho da cruz na vida de qualquer um de nós. O primeiro elemento, a santa palavra de Deus. Hebreus 4:12. O que diz lá? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. É viva porque Deus é vivo. É eficaz porque ela cumpre aquilo para o que ela foi designada. Desde que, no que concerne a nós, claro, desde que haja uma resposta dos nossos corações. Porque no mesmo contexto de Hebreus 4:12, onde diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, você vai ter o verso 2, Hebreus 4:2, que diz assim: a palavra que ouviram era a palavra de Deus, através de Moisés, mas não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé, ou acompanhada de fé, como dizem algumas versões, naqueles que a ouviram. Então toda aquela geração morreu no deserto, porque a palavra era de Deus, mas ela não foi misturada, recebida, guardada. Apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como isso não foi feito, então aquela geração ficou prostrada no deserto. Porque não basta a palavra de Deus ser dada, a palavra de Deus tem que ser recebida. E quanto mais a palavra de Deus é recebida, mais a capacidade espiritual do vaso aumenta. Por que alguns vasos têm maior capacidade espiritual do que outros? Porque eles são melhores? Será? Porque eles são vasos de primeira categoria, o Senhor tem isso na vida dos seus filhos, filhos de primeira, de segunda, de terceira categoria, chamados de primeira, de segunda, de terceira categoria. Os chamados do Senhor distinguem no que concerne a sermos dele? Não, claro que não. Os serviços distinguem, mas os chamados não. O chamamento não distingue. Então, o que faz diferença entre vaso e vaso? A recepção real da palavra do Senhor nos nossos corações. Porque aqui não basta. Então, a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ela é mais cortante. Agora, cuidado com a palavra espada. Porque a palavra espada aí não é a palavra do texto original. A palavra espada é a palavra para Efésios 6, espada do Espírito, arma de guerreiro, arma de luta. Aí não é espada, aí a palavra é adaga. Porque está falando da faca do sacrifício que o sacerdote usava para realizar um sacrifício, então, ao Senhor. E essa faca do sacerdote que agia sobre o sacrifício está sendo comparada com a palavra de Deus, que faz o mesmo trabalho. Então, o primeiro elemento do trabalho da cruz em nós é a palavra de Deus. E então, preste atenção. É por isso que o trabalho da cruz no vaso nunca é compulsório. Nunca. Por isso o Senhor colocou um C bem grande à frente desse assunto quando ele vai traçar o caminho do discipulado. Mateus 16, por exemplo, ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, então a si mesmo se negue. Não há nenhum sofrimento, nem mesmo a palavra de Deus vai agir compulsoriamente sobre nenhum de nós. Não irá. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Esse é o trabalho da cruz em nós. E aí diz: e siga-me. Então o trabalho da cruz nunca é compulsório, guarde isso. Não é compulsório com relação à palavra. E o segundo braço, não é compulsório com relação às circunstâncias. Esse é o outro braço. Como o trabalho da cruz opera nos vasos, opera em cada um de nós? De duas maneiras. A palavra de Deus e as circunstâncias. Isso resume tudo. Ou seja, o desejo de Deus ao nos dar a sua palavra é que a sua palavra seja recebida nos nossos corações, para que então ela faça o seu trabalho. Porque ela é viva, ela é eficaz, mas ela precisa ser recebida. Por isso aquele equilíbrio tão fino, meus amados irmãos, e tão necessário, que tantas vezes é tão deturpado. Soberania de Deus e resposta do homem. Responsabilidade humana. A soberania de Deus opera 100% do tempo.
E a responsabilidade do homem opera 100% do tempo. Elas não trabalham assim, a soberania de Deus vem até aqui, como às vezes ouvimos alguns dizerem. Até aqui vem a soberania de Deus, agora é a nossa participação. Não coloque em termos lineares, porque isso está errado, segundo a Bíblia. A soberania de Deus opera em todo o tempo, e a responsabilidade do homem opera em todo o tempo. Paulo vai dizer, a graça que me foi dada pela soberania de Deus não se tornou vã, pela responsabilidade dele, do homem. Antes eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse é o equilíbrio fino. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa é a responsabilidade do homem. Porque Deus efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Essa é a soberania de Deus. E os dois operam sempre juntos. Então a palavra de Deus é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. Nós a temos recebido, nós a temos guardado, nós temos sido ávidos por ouvir o Senhor. Ele me desperta todas as manhãs. Isaías 50, referindo ao Senhor Jesus. Um texto messiânico. Ele me desperta todas as manhãs e desperta o meu ouvido, para que eu ouça como um discípulo, como aqueles que aprendem. É o sentido do texto ali. Então, meus irmãos, nunca vamos achar, porque nós frequentamos conferências, porque nós lemos mesmo a Bíblia em si, porque nós lemos livros espirituais, porque nós vamos todas as reuniões, que necessariamente a palavra de Deus está operando em nossos corações. Não necessariamente. Depende de nossa resposta à palavra do Senhor. E as circunstâncias? Como falávamos, há pessoas que quanto mais sofrem, piores ficam. Porque as circunstâncias em si não são o trabalho da cruz. Então o que é necessário para que as circunstâncias que o Senhor tem ordenado em nossas vidas, isso vale para tudo, trabalhe realmente em nossos corações. O que é necessário? Que nós tenhamos aquela atitude de Samuel, quando Eli o orientou, quando aquela voz fosse ouvida, Samuel, Samuel, o que ele deveria responder? Fala, que o teu servo ouve. Quando as circunstâncias que têm sido arranjadas pelo Senhor ao redor de nós, elas são experimentadas por nós, qual é a nossa atitude? Fala, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Circunstâncias. Do contrário, as circunstâncias não operarão o trabalho da cruz em nós. Porque o Senhor quer nos falar através das circunstâncias. Isso vale para o nosso relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, com os irmãos, com o mundo, com todas as coisas. Fala, que o teu servo ouve. Madame Guyon, certa vez, orou assim. O Watchman Nee, irmão Nee, se referindo a Madame Guyon, ele disse assim: nós precisamos aprender a nos ajoelhar e a beijar a mão que trata conosco, como fazia nossa irmã Madame Guyon. Quem conhece a história dela sabe por que ele disse isso a respeito dela. Porque realmente ela se ajoelhou e beijou a mão que tratou com aquela mulher nobre, rica e linda. Tudo que toda mulher queria ser. Essa era Madame Guyon. E o Senhor tratou com ela da maneira como ele tratou. E tornou aquele vaso tão significativo nas mãos do Senhor. Então, meus irmãos, esse é o trabalho da cruz em nós. Agora, abra comigo, por favor, um texto em Gálatas capítulo 4. Gostaria que você também o visse na sua Bíblia, para que não apenas o citássemos, talvez você nem o conheça. Gálatas 6, veja o que diz os versos 14 e também leiamos o verso 17. Mas longe de mim, Paulo novamente, longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ouça aqui. Pela qual, claro, irmãos, em primeiro lugar, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz dele realizou isso em nós. É um fato objetivo, graças a Deus. Nele, em Cristo, o mundo já foi crucificado para nós. Não há um bilhete de volta para nós voltarmos para o Egito. Podemos até tentar, mas aqueles que realmente pertencem ao Senhor e que são habitados pelo Espírito Santo, eles nunca encontrarão de novo lugar no Egito, no mundo, não é? A passagem foi só de ida, você lembra?
De volta não tinha caminho, o mar fechou, não é? Então, assim é a nossa história com ele. Então essa é uma verdade, sobretudo, em primeiro lugar, objetiva. Mas eu quero aplicá-la subjetivamente, já que estamos falando do trabalho da cruz em nós. Então Paulo vai dizer: longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, duas coisas aqui. Primeiro, o mundo está crucificado para mim. Na medida em que o trabalho da cruz se processa em nós, nós temos, pela graça do Senhor, e por causa desse trabalho em nós, da palavra e da circunstância, o trabalho da cruz, nós vemos um mundo crucificado. Nós não deixamos de ver o mundo, pelo contrário, nós vemos ainda melhor o mundo e as coisas que no mundo há. Mas vemos um mundo crucificado por causa do trabalho da cruz, em primeiro lugar dele, e consequentemente o trabalho da cruz em nós. Então o mundo está crucificado para mim. Ou será que Paulo falou isso apenas baseado no fato objetivo? Jesus morreu, Jesus foi crucificado, ele condenou o mundo, ele julgou o mundo, então por causa disso, agora o mundo está crucificado para mim. É claro que não. É claro que o vaso Paulo está falando baseado na sua própria experiência. Quando eu olho para o mundo, eu vejo um mundo crucificado. Agora, olhe o outro aspecto, como é maravilhoso. Ele diz: e eu para o mundo. Então também quando o mundo olhava para Paulo, o que o mundo via? Um homem crucificado com Cristo. Dois aspectos. Não basta que o mundo esteja crucificado para nós. Nós também temos que estar crucificados para o mundo. Dois aspectos, resultados desse trabalho gracioso, precioso do Senhor em nossas vidas, o trabalho da cruz. Agora, irmãos, vamos para as palavras descritas no capítulo 4 de Coríntios, por favor, voltemos lá, que creio que são de tanta ajuda para nós, e vamos examiná-las um pouco. Verso 8, essas quatro expressões que Paulo usou aqui nos versos 8 e 9, vamos destacá-las primeiro, volte para o texto, por favor. A palavra atribulado, está vendo ela aí? Atribulados, verso 8, em tudo somos atribulados. A próxima palavra, perplexo, perplexo. A próxima palavra, perseguidos. E finalmente a última, abatidos. São quatro palavras que merecem nossa consideração. O que Paulo quer dizer com isso? Como é que um vaso do Senhor como ele possa ser, por exemplo, abatido? O que isso significa? A primeira palavra, atribulado, é muito interessante na língua original. Ela significa literalmente espremido, como se espreme um cacho de uva. E essa palavra então se faz muito significativa, não é? Porque é o trabalho do lagar, as uvas sendo colocadas no lagar para serem pisadas, são uma figura linda, gráfica do trabalho da cruz em nós. É uva, é fruto da videira, pertence à videira, mas não é vinho. Para que o vinho seja produzido, a uva tem que ser espremida ou pisada. Então, em tudo somos espremidos. Mas não, agora a palavra original é limitados. Espremidos, mas não limitados. Vamos parar aí um pouquinho. Abra, por favor, no Salmo 66. Olha que linguagem com relação a esse trabalho do espremer uvas, como Paulo o designa aí nesse texto. Salmo 66, verso 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Acho que você já ouviu essa linguagem, talvez, não é? Crisol é aquele vasinho próprio, onde é colocada a prata, para que então o maçarico chegue naquela prata e faça o seu trabalho purificador. E creio que a maioria aqui já ouviu, mas se não, escute isso. Me lembro quando eu era ainda um menino, meu pai era odontólogo, e eu vi muitas vezes naquela odontologia daquela época, de 90 anos atrás, os odontólogos trabalhavam muito com minerais, ouro e prata, né? Você sabe disso, mais velhos sabem. Mas ele mesmo tinha que fazer esse trabalho. Poucos laboratórios especializados havia na época. Então,
eu ainda menino ficava fascinado com esse trabalho de refinar prata que o meu pai fazia. Então ele colocava um bloquinho de prata em um cadinho e um maçarico de folha era usado, ele ficava bombando, né, aquele folha o tempo todo, para dosar a amplitude da chama. Não podia ser nem muito intensa e nem muito fraca. E era o pé dele que controlava o fole. Então ele bombava aquele ar para a chama, e aquela chama era colocada sobre a prata no cadinho. E o que acontecia? Primeiro, é prata. É uva, mas não é vinho. A prata foi colocada no cadinho, mas havia naquela prata impurezas. Mas as impurezas não estavam na superfície. As impurezas estavam dentro, internas. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, os furtos, os adultérios, a glutonaria, etc. Então, na medida que aquela chama ia chegando na prata, as impurezas que estavam dentro vinham para a superfície. E elas eram escuras, e elas ranhuravam a prata, e como que dançando em cima daquela bolinha de prata. E aquela cena, para uma criança, é muito interessante. Aquela prata se movendo, brilhando, e aquelas ranhuras escuras dançando sobre a prata. Mas à medida que aquele maçarico era controlado, aquele fole era adequadamente bombeado, e aquela chama controlada, então o ourives, no caso ali o profissional, ele sabia muito bem o momento em que ele poderia tirar a chama. Quando todas aquelas impurezas estivessem sido eliminadas pelo calor do fogo. Mas qual seria esse momento? Seria o momento em que ele pudesse ver o seu rosto refletido na prata. Essa é uma figura muito maravilhosa. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Quando o Senhor Jesus vir o seu rosto refletido nos seus santos, então o trabalho estará terminado. Então ele poderá descer do seu trono. Por isso o livro de Cantares diz assim, como uma voz do noivo, que está sempre pronto, dizendo assim para a noiva: arrebataste-me o meu coração com um só dos teus olhares. Sabe, meus irmãos, se nós queremos ser arrebatados pelo nosso Senhor, nós primeiro temos que arrebatá-lo. Arrebatá-lo com os nossos olhares. Há alguns aqui que estão para se casar. Tem um casal de noivos bem aqui na frente. E há outros, sem dúvida. Qual é para eles a coisa mais preciosa? É essa. É que um arrebate o coração do outro com um só dos seus olhares. Não é assim? Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. O que ainda detém o nosso Senhor no trono? Sua noiva não está pronta, segundo a sua avaliação. Então, quando nós clamamos, ora vem, Senhor Jesus, o que Ele diz para nós é que seu amor seja pleno, que suas ânsias sejam puras. Então o Senhor descerá dos céus. O mesmo Senhor, como diz Paulo, aquele mesmo que deixou o túmulo e que foi ascenso e que está no trono, o mesmo Senhor descerá dos céus. E nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, qual é o propósito do lugar estreito? Já que essa expressão atribulado fala de um lugar estreito. O Senhor tem colocado você em lugares estreitos, amado irmão? Ele tem colocado você em circunstâncias estreitas. Muitas vezes, a própria vida conjugal é um lugar estreito. Quando um dos cônjuges conhece o Senhor e o outro cônjuge não conhece o Senhor. Quando um cônjuge tem se apressado em amor em direção ao Senhor e o outro e o seu cônjuge tem estado lento com relação ao Senhor. Lugares estreitos. Nossas assembleias muitas vezes podem ser um lugar estreito. Mas por que o Senhor nos coloca em lugares estreitos?
Tu, Senhor, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste, sempre tu, está vendo? Não são circunstâncias, sorte, acaso, coisas fortuitas, o diabo. Não, tu nos deixaste cair em armadilhas. Tu oprimiste as nossas costas. Tu fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos, veja, pelo fogo e pela água, mas graças a Deus. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso, literalmente, lugar riquíssimo. Lugar riquíssimo. Está vendo qual é o resultado do trabalho da cruz na vida dos vasos que somos nós? Qual é o propósito do Senhor? É nos fazer sofrer, nos fazer espernear, nos provar simplesmente para ver o que vai dar e o que será de nós. Qual é o propósito do Senhor? Nos trouxeste para um lugar riquíssimo, espaçoso. Foi o lugar que as 2,5 tribos de Israel disseram: não, já temos aqui a nossa herança. Então essa é a palavra atribulados. Há um outro verso muito gráfico, vou só citar para você esse, Salmo 129:3, diz assim: sobre a nossa cabeça lavraram, sobre os nossos lombos lavraram os aradores. Sobre os nossos lombos, costas, lavraram os aradores, e nele fizeram longos sulcos. Mais uma vez uma figura do que significa o trabalho da cruz na vida do vaso. Irmãos, se não temos em nós sulcos, não há lugar para que a palavra de Deus germine. A palavra de Deus só pode germinar se a terra for arada. Por isso, sobre meus lombos lavraram os aradores, e nele fizeram longos sulcos. Esse é o sentido da palavra atribulados, mas espremidos, apertados, em lugares estreitos, mas não limitados. A segunda palavra, perplexos, voltando ao texto, 2 Coríntios 4:8. O que significa perplexo? Isso mesmo, atônito, seria a ideia da palavra, atônitos. Ou seja, você olha para um lado, olha para outro lado, olha para frente, não vê saída. Paulo já descreveu isso no capítulo 1, não é? A natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia foi além de nossas forças e a ponto de desesperarmos da própria vida. Isso é estar atônito ou perplexo, não ver saída. Parece, irmãos, que quando começamos a jornadear com o Senhor, na sua sabedoria, bondade, misericórdia, Ele nos coloca em túneis curtos, como esse que se atravessa aqui na Carvalho Pinto. Quando você chega na entrada, você já vê a luz da saída, né? Mas com o tempo, o Senhor vai alongando os túneis em nossa jornada com Ele. Mas ainda são retos. Você vê a luz da entrada e lá no fim uma luzinha de saída. Mas então, o Senhor nos coloca em túneis curvos, onde nós não vemos mais nem a luz da entrada e nem a luz da saída. Isso de novo é Isaías 50. O Senhor Jesus é aquele servo fiel descrito em Isaías 50, que andou em trevas sem luz nenhuma. E ainda assim confiou no Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Então o profeta Isaías exorta assim: eia, ou seja, atenção, todos vós que acendeis setas incendiárias ou tochas, para tentar abrir caminhos, né? E ver alguma coisa, abrir portas para si mesmo. Ele diz: vocês vão andar em meio ao fogo que acendestes e deitarão nas suas próprias tormentas. Assim não foi a vida do nosso Senhor Jesus, e nem daqueles que seguiram fielmente após Ele. Então, perplexos, mas não desanimados. A ideia então é atônitos, mas não sem recursos. A outra carta autobiográfica, que é Filipenses, quando Paulo vai falar sobre isso, há uma versão chamada Carta às Igrejas Novas, de J.B. Phillips. Uma obra muito interessante, que esse irmão faz uma tradução livre dos textos originais das epístolas.
Então, esse texto de Filipenses 4:11, quando Paulo diz: alegrei-me sobremaneira pelo seu cuidado renovado a favor de mim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse irmão, na sua tradução livre, ele traduz algo desse texto assim: eu aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis. Paulo dizendo. E o meu descanso nele é imperturbável. Esse é o sentido do termo aqui, não desanimados. A ideia é não sem recursos. Perplexos ou atônitos, mas não sem recursos. O próximo, perseguidos. A ideia é essa mesma, caçados, perseguidos. Porém não desamparados, e a ideia de desamparados também é essa mesma, abandonados. Aliás, é a mesma palavra que nosso Senhor usou no brado da cruz. Deus meu, por que me abandonastes? Por causa da separação de nosso Senhor na cruz, por causa da provisão do Espírito Santo que nos foi dada. Então Paulo vai dizer, não abandonados, não separados. Finalmente, abatidos, versículo 9. A ideia literal é lançados ao chão, como que levando um golpe duro, lá naquele round do boxe, como também já tem sido dito aqui. Abatidos, lançados ao chão. Mas ele diz, mas não destruídos. E a ideia é, não colocados para fora do caminho. Ou se formos explorar a ideia da luta, não colocados para fora do ringue. Né? A luta, a batalha não terminou. Então, lançados ao chão, mas não, ainda outra ideia, tornados inúteis, postos fora do caminho, arruinados. Então ele vai concluir, e aqui nós concluímos também, versos 10 e 12. Levando sempre, e agora entendemos o que é levar sempre no corpo o morrer de Jesus. Já está descrito aí nos versos 8 e 9, com todas essas palavras. Isso é levar no corpo o morrer de Jesus, com um propósito, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo. E isso é o operar em nós da morte, verso 12, para que através de nós opere a vida. Em Josué capítulo 3, gostaria que você abrisse esse texto, e você pode lê-lo com detalhes posteriormente, mas muito rapidamente queria fazer umas notas para concluirmos esse tema aqui por hoje. Quando o povo de Deus vai passar o Jordão, Josué capítulo 3. Quando o povo de Deus irá passar o Jordão, essa é uma figura gráfica, precisa, cheia de detalhes muito instrutivos do que significa o trabalho da cruz em nós. É claro que também aponta para a obra da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Arca da Aliança é uma figura dele. A arca se adianta ao povo, para resumir a história aí, o povo está acampado em Sitim, e a arca se adianta deles, segundo a ordem de Deus através de Moisés, porque a arca sempre caminhava no meio do povo durante a jornada no deserto. Mas agora, segundo o texto, eles iriam passar por um caminho que eles nunca antes passaram, que eles não conheciam. Uma linda expressão colocada à luz do livro de Hebreus, que diz que o nosso Senhor Jesus é o precursor, que abriu esse novo e vivo caminho, e por isso ele é âncora de nossas almas, segura e firme, e que penetrou além do véu. Então aqui é dito, por esse caminho nunca passastes antes. Então a arca se adiantaria, iria à frente do povo e iria guiá-los, sobre os ombros dos levitas sacerdotes. Agora o detalhe aqui, irmãos, aplicando então para o trabalho da cruz em nós, é que o livro de Josué, no capítulo 1, verso 3, tem um princípio que governa o livro todo. Josué 1, 3. É dito assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, ou será vosso. A planta dos pés dos sacerdotes teriam que entrar na terra e pisar a terra, para que então a palavra do Senhor se cumprisse. Esse lugar será vosso. Aqui pisou a planta dos vossos pés. Agora, ouça bem, antes de entrar na terra, que tipifica a plenitude de Cristo, qual foi o primeiro lugar em que pisaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca? As águas do Jordão.
transbordando por todas as suas ribanceiras. Por que será que o Senhor não escolheu uma época melhor para eles passarem o Jordão? Você sabe que tem épocas que o Jordão está tão seco que você pode passar tranquilamente a pé? Por que o Senhor não escolheu essa época? Por que o Senhor escolheu a época em que o Jordão estava transbordando? Porque o justo viverá da fé. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então eles estavam com a arca no ombro. O que isso significa? A preeminência de Cristo. Então a arca se adiantou sobre os ombros daqueles levitas sacerdotes, e quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram as águas do Jordão, então as águas se abriram. Não antes. Eles não poderiam parar às margens do Jordão e observar, bem, vamos ver o que o Senhor vai fazer agora. Se ele abrir, nós passamos, se ele não abrir, nós não passamos. Não. Todo lugar que tocar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Mas, irmãos, sempre, sempre na Bíblia, o Jordão representa morte. É uma figura de quebrantamento, porque o próprio nome Jordão, sabe o que significa? Descendo. Ele nasce nas colinas de Golã, 3 nascentes lindas, que se confluem para um único rio e descem até o mar da Galileia, o lago de Genezaré, posteriormente Mar Morto, e ali termina. Então, Jordão significa aquele que desce, descendo. É uma figura de quebrantamento. Então, quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas se abriram. Agora, o detalhe para concluirmos. Onde eles ficaram? Amados irmãos, o que Deus tem procurado na vida da igreja são pioneiros no caminho celestial. E os pioneiros no caminho celestial são aqueles que conhecem o caminho da cruz. Então, quando os pés tocaram as águas se abriram. Eles entram primeiro, os levitas, com a arca no ombro. Mas veja a figura, por que o Senhor fez assim? Eles não saem do outro lado do Jordão. Eles param de pé no fundo do leito do Jordão, até que todo o povo passe. E quando todo o povo passa e pisa a terra da herança, então os sacerdotes podem sair. Deus manda a Josué, que é figura de Cristo, dar uma ordem para os levitas. Tão impressionante e tão linda a figura. Josué tem que dizer para eles: subam do Jordão. Então eles saem. Foram os primeiros a entrar e foram os últimos a sair, para que todo o povo passasse. Será que isso fala algo a nós? Se nós estamos orando pela edificação da igreja, se estamos orando para que o Senhor tenha uma noiva gloriosa, então há uma pergunta para nós da parte dele. E a pergunta dele é: quantos estão dispostos a morrer? Meus filhinhos, porque eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Se não houver pioneiros no caminho celestial, que estejam dispostos, por causa da preeminência de Cristo que têm conhecido, manter-se no fundo do Jordão, em nós opera a morte. Esse é o fundo do Jordão. Mas em vós a vida. Então eles foram os últimos a sair, quando Josué deu a ordem. E mais do que isso, para concluir, Josué ordenou algo mais. 12 pedras deveriam ser tomadas e serem edificadas no fundo do leito do Jordão. Não parece uma coisa insensata? Para que uma torre de 12 pedras no fundo do rio onde ninguém vai ver? Não é? E eles teriam que transportar também 12 pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel, tirar do fundo do leito e edificar um altar à margem do rio. 12 pedras de novo. O que significa isso? Um memorial da morte, um memorial da ressurreição. Em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Então a pergunta do Senhor para nós, repetindo, é: quantos irão morrer? Para si mesmos, para seus interesses, para seus projetos, para suas coisas, para os seus alvos, para suas metas, para si mesmos, para seus interesses pessoais, para que a casa de Deus possa ser edificada. Porque se isso não acontecer, não haverá
edificação. Pode haver instrução, pode haver reunião, pode haver música, mas não haverá edificação. Porque em nós opera a morte, mas em vós a vida. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste. Então, meus irmãos, o Senhor continue assim falando ao nosso coração e nos ajudando a compreender essas coisas. Nenhuma delas é intelectual. Todas elas são experimentais. Quem está falando é um vaso que conheceu isso tão bem, Paulo. E que isso seja verdade, então, a respeito de nós também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor conhece e trilhou tão perfeitamente esse caminho. Nós o temos conhecido imperfeitamente. Por isso te pedimos, Senhor, estendas tua mão de misericórdia sobre nós e nos ajude a andar no caminho da cruz. Não apenas falar sobre a cruz. Guarda os nossos corações, Senhor, de quaisquer outros alvos, metas, ambições, interesses pessoais. Toma nossa mão para que sejamos verdadeiros pioneiros no caminho celestial. Ajuda-nos a nos oferecermos consistentemente a Ti, para que em nós opere a morte, para que em outros opere a vida. Louvado seja Teu bendito nome, Senhor. Obrigado por essa faca afiada de 2 gumes, Tua palavra, que tem traçado para nós o caminho. E obrigado pela assistência bendita e a habilitação do Teu Espírito Santo, para que andemos de acordo com o que temos alcançado. Nós te agradecemos, Senhor, em Teu precioso nome. Amém.